Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições e aprendizado no livro de Deus. Mas não se esqueça de antes dar o seu like, provando a sua participação mais direta em nosso ministério, e isto tem uma relevância muito grande do nosso canal no YouTube. Compartilhe também com seus amigos, com seus parentes, e fazendo isto, você estará nos ajudando na divulgação da palavra do Senhor. Vamos continuar ainda em Atos 19. É lógico que a gente vai frisar aquele mistério que foi revelado, pois a gente vê que Paulo, ao encontrar os 12 discípulos de João Batista, ali em Éfeso, ele faz aquela pergunta: vós recebestes o Espírito Santo quando crestes? Aí então a gente liga o verso 1 ao verso 5, onde é concluído aquele diálogo com o batismo daqueles 12 discípulos. Aí a gente, antes de ter a revelação, antes de entender o porquê da pergunta de Paulo, pois ele pergunta sobre o Espírito Santo, e lá no verso 5, nada fala do Espírito Santo. Vamos repetir todo o acontecimento. Vós recebestes o Espírito Santo quando crestes? Não, nem sabemos que existe Espírito Santo. E ele fala, em que? Ele pergunta, em que, pois, fostes batizados? No batismo de João. Aí ele usa a adversativa, ele diz, mas João veio batizando em água, e ele dizia ao povo que vinha para ser batizado: eu vos batizo em água, mas aquele que vem, mas virá alguém mais poderoso do que eu, isto é, Jesus. Notou? Ele não falou nada do Espírito Santo, mas ele enfatiza este nome bendito, Jesus. Logo em seguida, os 12 homens, os 12 discípulos de João Batista, que já eram batizados no batismo de João, foram batizados em nome de
Jesus. Então, notamos aí a ligação. A pergunta que o apóstolo tinha feito não era propriamente na pessoa do Espírito Santo, como se houvesse distinção. Na realidade, se descobre que ele estava perguntando: vocês foram batizados em nome de Jesus? Isto é, para os apóstolos, para Paulo aqui, Jesus e o Espírito Santo não eram duas pessoas distintas, mas era a mesma pessoa. Por isso, tudo é concretizado no verso 4 e 5. Quando eles descobriram aquele maior de que João, que o texto mostra que era Jesus, eles logo foram batizados em nome de Jesus. Existe um outro texto que as pessoas se confundem, principalmente os trinitarianos, que manipulam ao extremo esse texto, Atos 20 e 28, para provar ali, quando o apóstolo estava se despedindo dos líderes da igreja, ele disse: olha, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, note bem, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Olha que lindo! Espírito Santo e a igreja de Deus. O Espírito Santo foi o que constituiu aqueles homens como líderes, como bispos, pastores ou presbíteros. Mas note a concretização do texto. A igreja que ele comprou, que Deus comprou com o seu sangue. Aleluia! Note, aqui não tem nada de trindade. Quando fala que o Espírito Santo constituiu aqueles homens e fala que aqueles homens, que a igreja foi comprada pelo sangue, o Espírito Santo, Espírito, não tem sangue. Ele está mostrando, embora de modo oculto, mas se você tiver o espírito de revelação e de sabedoria, você percebe, você sabe que quem comprou a igreja com seu sangue foi Jesus. Então, subentende-se, Espírito Santo não tem sangue, quem tem sangue é Jesus. Então, Jesus é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, comprou a igreja com o seu sangue. Então, se trata de uma só pessoa. Não manipule o texto. Os trinitarianos, repito,
forçam a interpretação para dizer que aqui está presente a Trindade. E a Trindade, segundo eles mesmos, é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui não tem nada disso. Aqui foi Jesus que comprou a igreja com o seu sangue, e o Espírito Santo, que é o mesmo Jesus. O Espírito Santo não tem sangue. Deus, na sua essência, não tem sangue. Mas Jesus, que era o Deus encarnado, ele, sim, comprou a igreja com o seu sangue. Terminando, é a mesma, é um paralelo lá do capítulo 19, foi lá na mesma região, em Éfeso, quando ele disse: vós recebestes o Espírito Santo quando crestes. Ele estava dizendo: vocês foram batizados em nome de Jesus, por isso eles foram batizados novamente em nome de Jesus, consertando o batismo de João, que era o batismo do arrependimento. Então, tudo revelado, tudo claro. Amém e amém.